Olá, amantes do pão líquido, tudo bem? Estilo Pumpkin Ale, o estilo da moda nessa época do ano quando estamos próximos ao Halloween. Nesse vídeo vamos ver a história desse estilo tão antigo quanto delicioso. Vamos também degustar um exemplar desse estilo, como sempre, sem frescura e direto ao assunto. Vem comigo! A história desse estilo, que é natural dos Estados Unidos, começa muito antes de existir Estados Unidos, porque ele acontece quando os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra e vários alimentos como pães, tortas, eram feitos à base de abóbora. E era assim porque o acesso aos grãos era muito difícil. Os grãos utilizados para fazer cerveja eram utilizados basicamente na alimentação. Já a abóbora existia em enorme quantidade. Experimente plantar uma no seu quintal para ver o que acontece. Um erro comum é achar que a abóbora foi escolhida pelo seu sabor. Isso não é verdade. Existiam frutas como maçãs, peras, também milho, que têm sabores muito mais agradáveis. Só que nenhum deles é tão abundante quanto a abóbora. Além disso, ela servia para fazer uma cerveja bem limpa que era agradável aos olhos. Nestas primeiras versões das Pumpkin Ale, era comum a adição, além do lúpulo, de gengibre, melaço de cana, erva moída e de outras especiarias que foram sendo testadas com o passar do tempo. E foi justamente o aumento no cultivo desses cereais que são mais comuns na cerveja, como cevada e trigo, além da chegada de colonos vindos da República Tcheca, da Alemanha e da Inglaterra, que são países afeitos à cerveja, acostumados a fazer cerveja, que levaram à derrocada e praticamente à extinção das Pumpkin Ales. Esse ato na produção das Pumpkin Ales durou até 1985, quando um proprietário de um brewpub americano, que ele alega, inclusive, na sua página, como pode ser visto aí na foto, ser o brewpub mais antigo dos Estados Unidos, o Sr. Bill Owens descobriu nos escritos de George Washington, sim, aquele mesmo, dos pais fundadores, uma receita de Pumpkin Ale, a qual ele se dedicou com afinco a tentar reproduzir. Um dos primeiros passos na busca pela reprodução dessa receita foi ir atrás das sementes das mesmas abóboras que George Washington utilizava para fazer a Pumpkin Ale deles. Qual não foi a surpresa quando, ao fazer a cerveja, adicionar a abóbora e ao tomá-la, não tinha gosto de abóbora. Prosseguindo na sua busca pela receita da Pumpkin Ale ideal e estudando receitas de torta de abóbora, foi que Bill Owens se deu conta que o que realmente faz a abóbora aparecer, o que impulsiona o sabor da abóbora são os condimentos, tais como cravo, canela, noz moscada e até açúcar de cana. Após esta epifania causada pelo uso dos condimentos para impulsionar o sabor da abóbora na cerveja, os pesquisadores, ou digo, os cervejeiros, chegaram à conclusão que não era mais necessário utilizar abóbora e que só os condimentos fariam o papel que eles estavam querendo no sabor daquela cerveja. Daí porque hoje nos guias de estilo, nos guias para julgamento de cervejas, existem cervejas com abóbora e sem abóbora. E para aqueles que tiverem oportunidade de ir para aqueles lados e experimentarem a Buffalo Bill's Pumpkin Ale, saibam que ela ainda é produzida no mesmo lugar. Embora a cervejaria, embora o brewpub não seja mais do tio Bill Owens, a cervejaria ainda opera e vai muito bem, obrigado. Além das excelentes caseiras que eu participei da produção e que eu tomei de amigos meus, dentre os comerciais eu preciso relatar. A melhor Pumpkin Ale que eu tomei na minha vida foi essa da Rogue, cuja garrafa antiga era essa quando eu tomei e hoje ela utiliza essa garrafa aqui. Se você encontrar, não perca, é uma excelente cerveja. Dica para algum homebrewer que esteja vendo o canal e que tenha interesse em fazer esse estilo. Para você que não é homebrewer, aguarde um pouquinho que nós já voltamos com a nossa programação normal. Quando você for fazer uma Pumpkin Ale e você for fazer aquele estilo que leva abóbora, né, que tem abóbora entre os seus ingredientes, esqueça aquela abóbora tradicional, aquela que parece a cabeça do cavaleiro sem cabeça. É porque ela, apesar de ser mais bonita, de parecer maior, mais bonita, cujo o nome científico dela é a Cucurbita pepo, ela tem menos açúcar fermentescível, mas principalmente muito menor contribuição no sabor. Além disso, é bem mais cara. Então, utilize a Cucurbita moscata, que eu conheço como abóbora de pescoço. Lá onde eu nasci a gente chamava de abóbora de pescoço, que é essa aí da foto. Ela é mais saborosa, tem mais açúcar fermentescível e é mais barata.
Se você tem interesse no artigo que eu utilizo para planejar as minhas Pumpkin Ales, deixe seu e-mail no comentário que eu mando para você. Não posso botar o artigo aqui, porque senão o YouTube me... Dando prosseguimento a este maravilhoso vídeo, agora nós iremos passar a parte prática dele, que é a degustação de uma cerveja. E a cerveja que nós iremos degustar é esta aqui, ó, é uma Pumpkin Ale da cervejaria Long, que é daqui de Lauro Miller, aqui muito próximo à minha cidade, e é no pé do Rio do Rastro, um passeio maravilhoso, esse passeio aí que você está vendo na foto. Deu uma passadinha ali na Long, que é bem na subida da Serra do Rio do Rastro. Olha aí! Então temos... O que podemos notar em matéria de aparência? Uma coloração âmbar, não completamente translúcida, ela tem alguma turbidez, com uma média formação de espuma, uma espuma branca com bolhas pequenas, boa persistência, até um certo perlage, né, aquele desprendimento de bolhas no fundo do copo, que indica uma carbonatação um pouquinho mais alta. Vamos ver no aroma. Em primeiro plano aparecem as especiarias como cravo, canela, anis, noz moscada, aquela sensação que fica no ar quando você põe esse tipo de ingrediente no quentão nas épocas de festa junina. Além disso, um malte também, um suporte maltado que apresenta notas de pão, casca de pão um pouco mais assado, caramelo também, notas de caramelo. Muito interessante o aroma da cerveja também. Vejamos no sabor. O sabor acompanha o aroma. Ali, tipo cravo, tipo canela, dá aquele toque refrescante ao gole, aquele toque condimentado. O suporte de pão é muito interessante também, o suporte de pão não, o suporte de malte, que demonstra notas de casca de pão assada, caramelo e notas de nuts. Nuts aquela tipo avelã, tipo nozes. Sensação de boca, sem nenhuma distringência, né? Nenhuma aspereza no gole. Há uma certa suavidade até, um corpo médio para médio baixo, mas que dá suporte ao malte, que dá suporte às especiarias. O lúpulo não é o forte dessa cerveja, nem pode ser, porque senão ele vai competir com as especiarias, e aqui quem tem que brilhar é as especiarias, e isso está acontecendo. Também uma sensação de boca muito agradável. O que define ela é o equilíbrio. É uma cerveja muito equilibrada. Ela tem um suporte de malte que dá aquele auxílio que as especiarias precisam para brilhar. O lúpulo está numa intensidade que não atrapalha das especiarias brilharem, e a carbonatação pede o próximo gole. Está num nível alto, dá um final mais crisp que pede o próximo gole. Parabéns, Long, ficou uma cerveja muito interessante. Meus amigos e amigas amantes do pão líquido, fiz esse vídeo num formato que tentou aliar um pouco de história, um pouco de teoria, com a degustação, que é uma parte prática. Mas, para que eu possa continuar divulgando a cultura cervejeira, eu preciso da sua ajuda. Curta esse vídeo, compartilhe, mas principalmente escreva no canal. Deixe um comentário dizendo o que você achou desse vídeo. Só assim eu vou poder fazer vídeos cada vez melhores. Desejo de coração a todos saúde, sabedoria e boas cervejas. Até o próximo vídeo.